pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero fazer uma análise aqui com vocês da prova de soldado da PM que aconteceu ontem. A prova tipo 1, você tem que analisar dependendo da prova que você estiver, analisa a sequência das questões, mas eu vou me basear aqui na prova tipo 1, especificamente no direito constitucional. Se você está um tanto preocupado com a prova, eu tenho que me solidarizar com você, especialmente se você teve aula aqui com a gente. E eu ainda dizia, olha, eu não penso que a banca vai criar maiores polêmicas, maiores problemas. Deve vir lá com base nos artigos indicados lá no edital. Aliás, uma das virtudes que eu ressaltava a essa banca é que ela indicava lá no edital, no conteúdo, nas noções de direito constitucional, os artigos da Constituição. Isso é louvável porque facilita o estudo, não deixa uma coisa muito aberta. Pois é, entretanto, infelizmente, as questões de direito constitucional, elas merecem aqui uma análise bem cuidadosa. E se você está preocupado com o nível da questão, como eu dizia, eu também fiquei. Essa é uma prova em direito constitucional que ela passou assim muito longe de um padrão que a gente esperava para esse cargo. Vejam, analisando históricos, outras questões da banca, em que pese nós não tínhamos muitas questões, mas o nível das questões foram questões assim, para delegado, nível superior em direito, ou para outras áreas que sejam na esfera jurídica. Por quê? Porque ela cobrou muito entendimento jurisprudencial, em especial do STF. E aqui temos um problema. O edital ele não especificou que seriam cobradas questões jurisprudenciais. Então já te antecipo um detalhe. As questões da prova, a gente vai analisá-las daqui a pouco, que tratam de entendimento jurisprudencial do Supremo, me parece que você poderia impugnar a viabilidade dela, você poderia tentar um recurso. Eu já vou mencionar quais são elas. Ao lado dessas, que podem ser anuladas por cobrarem jurisprudência do Supremo, há outras questões, e vocês vão ver, estas sim não tem como a banca querer manter as questões, porque elas simplesmente extrapolaram o seu conteúdo programático. Questões cujo conteúdo não estavam no edital. Tem pelo menos 3, essas devem necessariamente ser anuladas. E assim, isso acontece, pessoal. Infelizmente, eu sei que gera uma certa frustração, mas a gente tem que tentar, ao máximo, lidar com essas questões. Então, assim, a gente vai analisar cada uma delas e fiquem atentos quando eu ressaltar aqui possibilidade de recurso em relação a cada uma delas, tá? Vamos lá, então. O direito constitucional, na prova tipo 1, começou na questão 27. Eu vou pular a 27 porque é uma questão que envolve a parte da administração pública na Constituição de Santa Catarina, e aí a professora Débora que vai analisar com vocês, tá? Eu vou pegar, vejam só, da questão 28 e seguintes. E essa aqui já foi para dar nos dedos de uma galera, Usando um juridiquês bastante aqui elevado, para quem não é da área do direito, principalmente, e usando expressões até em latim, que não é tão comum utilização em questões de prova. Ela então quer saber sobre os direitos sociais. E aí a gente falava em sala, direitos sociais. Você que assistiu às nossas aulas, eu destaquei lá os direitos sociais do artigo 6º, o tema, os LPs demais, não é? Destaquei lá os direitos trabalhistas também. E ainda em sala a gente viu alguns aspectos teóricos da parte dos direitos sociais. E eu ainda dizia, olha, eu menciono aqui por dever de ofício alguns aspectos teóricos, mas acho que não vai ser cobrado. E eles aprofundaram o nível bastante aqui. Vejam, a resposta dada pelo gabarito na 28 foi a letra A, quando ela diz, suponhamos que a lei X abrogue a lei número tal, a lei 8080/90, que é a lei do SUS. Abrogar quer dizer revogar totalmente. Então, simplesmente desapareceu a lei do SUS, que é a lei 8080/90, pela lei X. E aí ele diz, nesse caso, se a lei X não criar outros meios alternativos capazes de minimizar prejuízos decorrentes da sua supressão, haverá uma inconstitucionalidade da lei nova, com base no princípio da vedação do retrocesso social, o chamado efeito cliquet. Essa questão, ela tem essa letra A, realmente ela poderia ser considerada correta, mas a meu ver também nós temos um problema porque ela está cobrando o assunto inconstitucionalidade. A questão do controle de constitucionalidade não era objeto do edital. Esse é um argumento que você poderia até utilizar no seu possível recurso. Estamos tratando de uma questão que versa sobre, em última análise, controle de constitucionalidade. Isso não era objeto do edital. Esse é um ponto.
Outro ponto, essa questão está cobrando entendimento doutrinário. Isso não estava no conteúdo programático. O conteúdo programático ele delimitou ali os assuntos. Tudo bem, o que a banca pode fazer, e eu acho que ela deve fazer nessa questão para não querer anular, é dizer que quando eu coloquei no edital noções de direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, aí se vocês observarem ele não especificou os artigos. A maioria dos assuntos ali do direito constitucional, Poder Executivo, ele enumerou artigos 76 a 91, Poder Legislativo, 44 ao 53, 55 por ali. Então ele enumerou os artigos, mas quando ele tratou dos direitos fundamentais, ele não especificou os artigos. Então o que eu quero dizer com isso? Apesar de eu achar que essa questão ela seria passível de recurso, porque ela está cobrando controle de constitucionalidade e 2, aspectos doutrinários, a banca pode querer sair pela tangente e dizer, olha, o tema direitos sociais estava no seu edital. Eu não disse que eu ia cobrar só o artigo 6º, por exemplo, que aí seria lá aquele mnemônico clássico, temos LPs demais. Então, veja, ela está dizendo que se a lei do SUS fosse revogada por outra, haveria uma inconstitucionalidade com base, e vejam, é tão doutrinário isso aqui que você não vai achar em lei alguma, e sequer na Constituição, o princípio da vedação do retrocesso social. Esse princípio existe, ele vem lá do direito comparado, por isso a expressão efeito cliquet. A ideia é assim, em termos de direitos sociais, um direito social conquistado, ele não pode ser simplesmente suprimido da ordem jurídica sem que você tenha alguma compensação de outro lado. Então, da forma como ela foi colocada aqui, ela está correta, a meu ver, essa assertiva. O problema é que ela estaria extrapolando o edital nesses dois sentidos, cobrando doutrina e cobrando o aspecto controle de constitucionalidade que não era objeto do seu edital. Então, 28, acho que você poderia tentar recorrer. As demais, vejam, entende-se por direitos sociais as liberdades públicas que tutelam os menos favorecidos, proporcionando condições de vida mais decentes e condignas com o primado da igualdade real, sendo prestações negativas de primeira geração. Isso aqui eu até mencionei em sala, né? Os direitos sociais são direitos de segunda geração, não são liberdades negativas, são direitos positivos, em que o Estado tem que implementar a fim de concretizar tais direitos, sobretudo em prol dos mais necessitados, nesse sentido está correto. Mas ele finaliza, prestações negativas são positivas, e não são de primeira geração, são de segunda. Assim diz em razão da reserva do possível, isso aqui eu até comentei também, aquela dicotomia entre reserva do possível e mínimo existencial, né? Em razão da reserva do possível e separação de poderes, não deve o Poder Judiciário determinar a construção de creches pelos municípios. E o Supremo, de novo, isso aqui é entendimento jurisprudencial. O Supremo tem entendimento, sim, que é possível que o Poder Judiciário dê efeitos concretos a determinados direitos, sobretudo na esfera aqui dos direitos sociais, porque a Constituição assegura creches em pré-escolas até com crianças até 5 anos de idade. O município não poderia simplesmente alegar falta de vagas ou não tem dinheiro, que seria a reserva do possível. Nesse sentido, o Supremo entende que seria possível, então, essa determinação por parte do Judiciário, sem que isso violaria o princípio da separação de poderes. A D, sim, veio no estilo tradicional. Quais são os direitos sociais, né? Educação, saúde, alimentação, moradia, paz. Paz não. Previdência social, propriedade, também não. Assistência aos desamparados, sim. O erro aqui foi paz e propriedade. E a letra E é facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. É lá o artigo 8º, né? A parte do direito coletivo do trabalho, não é facultativo, é obrigatório. Então essa questão 28 aqui tem esse probleminha em relação à letra A. Acho que você poderia tentar recorrer. Infelizmente, você vai ouvir eu falar isso várias vezes. Infelizmente ou felizmente, né? Que aí, quem sabe, a gente consegue anular algumas questões aqui de direito constitucional. Vamos para a 29. Sinceramente, a questão, uma das poucas questões de constitucional que eu acho, essa sim, estava de acordo com o que a gente esperava. É uma questão que versa sobre a Constituição de Santa Catarina. Essa, inclusive, eu dei no nosso aulão, né? Uma questão tranquila, eu acho que essa aqui a maioria deve ter acertado. Então, Constituição de Santa Catarina dos militares estaduais, né? A letra A diz, o militar em atividade que aceitar cargo público civil permanente, lembra que eu destaquei isso? Permanente será posto em disponibilidade. Não, ele vai para a reserva. B, as patentes oficiais são conferidas pelo comandante, não pelo governador no âmbito estadual. No âmbito federal, das Forças Armadas, seria o presidente da República. Lembra que ele chamei a atenção, Poder Executivo.
C. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político, certo? Não pode se sindicalizar, não pode fazer greve. Essa está correta, é a letra C mesmo. A D diz, ao militar são permitidas sindicalização e greve, não pode. E o prazo de validade do concurso é de 1 ano, segundo a Constituição, é de 2 anos, desculpa. 2 anos, segundo a Constituição do Estado. Então, realmente, essa aqui me parece que é a única que não teria possibilidade de recurso. A única não, vamos colocar assim, uma das poucas que não teria possibilidade de recurso. A 29, letra C, lembrando que eu estou analisando a tipo 1, tá? Olha na sua prova aí a sequência. Depois vamos para a 30. Essa aqui me parece também relativamente tranquila. Falava que eu achava que cairia direitos de nacionalidade e caiu. Então, ele quer saber sobre a nacionalidade correta. Letra A. A funcionária da Air France teve o seu filho aqui no Brasil, enquanto estava a trabalho pela companhia aérea. Nesse caso, seu filho não será brasileiro nato. Lembrem que se nasce no Brasil, o Brasil usa como critério o jus solis, ou seja, nasceu no Brasil, em regra é brasileiro nato. Não seria, se for filho de estrangeiro, e aqui é filho de estrangeiro, estando a serviço do seu país. E eu sempre chamo a atenção, quando fala serviço do seu país, não abrange empresa privada. Então, se estiver a serviço de uma empresa privada, como foi o caso da Air France aqui, não está a serviço do seu país. E o filho nascendo aqui, ele será sim brasileiro nato. Por isso que está errada a letra A. Letra B. O filho de brasileiro nascido lá no exterior só pode obter a nacionalidade brasileira caso seja de sua vontade, após a fixação de residência aqui no Brasil e depois atingida a maioridade, sendo certo que o processo de homologação será de competência da Justiça Estadual. Não é da Justiça Estadual, é da Justiça Federal a competência. Esse assunto aqui também não estava lá no edital, né? Competência para decidir sobre essa matéria, competência dos tribunais não estava. E ainda ele diz, ó, nascido no exterior, ele só pode obter caso seja de sua vontade. Vejam, nessa hipótese, aí poderia ser uma questão de interpretação, porque há outra modalidade dele se tornar brasileiro nato, não só pela sua vontade. Se ele nasceu no exterior e um dos pais fosse brasileiro a serviço do Brasil, já seria brasileiro nato também. Ou ainda, aquela outra hipótese, ter sido feito um registro dele. Aí, portanto, ó, não dependeria da vontade dele. Então, mais aí um aspecto para você dizer que realmente está errada a letra B. Letra C, há a possibilidade da naturalização. Lembra, isso aqui eu falei no aulão, ó, pessoas originárias de país de língua portuguesa, 2 requisitos. Vejam, residência ó, no Brasil por 1 ano ininterrupto em idoneidade moral. Até aqui beleza, só que ele finaliza com mais um aspecto doutrinário. Isso não está na Constituição. Todavia, não há direito subjetivo à naturalização, mesmo que preenchidos os requisitos, porque se trata de um ato discricionário e político. Quem assistiu às minhas aulas aqui, eu ainda disse, olha, vou colocar essa observação, acho que não deve ser cobrado, porque é questão doutrinária, e cobraram. Nessa hipótese é o que nós chamamos de naturalização ordinária, lá do artigo 12, inciso 2, a linha A. Ali nós temos a naturalização ordinária, e a doutrina vai dizer que mesmo preenchidos os requisitos, o Brasil não estaria obrigado a conceder. Na naturalização extraordinária, sim. Aquele que reside há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal e desde que requeira. Lá, lembra que a gente colocou, lá seria um ato vinculado. De novo, é uma questão doutrinária. Eu acho que essa aqui você também poderia... Ela está correta, tá? Está correta a meu ver. Mas você poderia impugnar, tentar recorrer pelo fato de a parte final dessa letra C não estar na Constituição. Isso é entendimento doutrinário. O edital, em nenhum momento, ele deu sequer pistas que poderia ser cobrada doutrina aqui, ou até mesmo o entendimento do Supremo, né? Então, mais uma possibilidade aqui. Realmente, a letra C ela estaria de acordo, mas tem essa ressalva do aspecto doutrinário. Eu vou avançar aqui. Aqui, ó, letra E, né? Nós falamos até no aulão, os cargos privativos de brasileiro nato. Cargos deputado, senador, ministro, deputado, senador não tem que ser brasileiro nato. Né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, sim. Ministro do Supremo, sim. Oficial das Forças Armadas, carreiras diplomáticas, aí sim. Mas deputado e senador, não. Então, tranquilo aí. E aqui a outra, né? O estrangeiro de qualquer nacionalidade residente no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, pode vir a ser naturalizado desde que requeira, certo? Nesse caso, a corrente majoritária defende a possibilidade negativa. Não, nesse caso é o contrário. Nesse caso, a corrente majoritária, ó, a corrente majoritária, doutrina, entende que, nesse caso,
deveria ser negado. Não, nesse caso é o contrário. Entende-se que aí, se preencher esses requisitos, o Brasil teria que dar. A letra C e a letra D, né, elas trazem essa parte final ali, tratando a naturalização ordinária e extraordinária e com aspecto doutrinário ao final. Muito bem. Vamos para a 31. Ele quer que você marque a correta. Essa aqui, pessoal, vejam só. A 31, ou enfim, olhe na sua prova, é a questão que trata do governador. Essa, a banca tem que anular essa questão. Um dos argumentos que eu tenho visto alguns falando, e realmente é um bom argumento, é que ela está cobrando jurisprudência do Supremo. O Supremo decidiu o assunto, que a gente vai ver qual é a correta, ano passado. Isso é jurisprudência do Supremo. Isso não estava lá no seu edital que seria cobrado a jurisprudência. Só que cuidado. Eu acho que quando você fizer o seu recurso, você não pode ficar só nesse argumento da jurisprudência. A meu ver, o argumento até mais forte que você tem que usar é porque esse assunto está fora do edital. Vejam, essa questão, se você olhar o enunciado, ela diz assim, ó, o governador do estado X. Quando eu comecei a ver, eu vi a palavra governador, eu já disse assim, calma aí, temos um problema aqui. O assunto Poder Executivo Estadual não está no edital. Existe o Poder Executivo na Constituição Federal. E aí vejam, o edital enumerou os artigos 76 ao 91, salvo engano, que é todo o Executivo Federal. Tratar desse assunto aqui, ó, governador, é tratar do artigo 27 da Constituição, que é Poder Executivo Estadual. Isso não está no edital. Então vejam, o argumento mais forte que você tem para usar aqui, a meu ver, é o assunto Poder Executivo Estadual não é objeto do edital. Afronta o edital, logo tem que ser anulada. O segundo argumento que você pode utilizar é que ele cobre entendimento jurisprudencial. Isso aqui é a jurisprudência do Supremo. Ele diz que o governador do estado X cometeu o crime de feminicídio durante o exercício do seu mandato. Veja, foi um crime relacionado ao exercício das suas funções? Não foi. Vamos só trocar, e aí sim a questão teria sido boa se ele tivesse colocado o presidente da República. Só que é claro, ele teria que mudar também as assertivas. Você lembra que nós falamos e demos ênfase se o presidente comete um crime, por exemplo, feminicídio, que não tem nada a ver com o exercício da presidência da República, com seu cargo de presidente. Lembra daquela regra? Ele não responde durante o mandato. É aquela cláusula de responsabilidade penal relativa. Mas cuidado, que é uma imunidade que vale apenas e tão somente para o presidente da República. O Supremo decidiu que essa imunidade ela não se aplica a outros titulares do Poder Executivo, como é o caso dos governadores. Então significa dizer que o presidente não responderia por esse crime durante o exercício do mandato, responderia só depois. Mas como o Supremo entende que essa imunidade não vale para governadores ou até prefeitos, logo essas outras autoridades do Executivo poderiam sim responder durante o mandato. Por isso que ele deu a letra D, ó. Ela diz que o governador ele responde pelo crime no curso do mandato, tendo em vista que a imunidade material relativa não se aplica a governadores, mesmo que a Constituição Estadual preveja expressamente tal hipótese conforme o entendimento do Supremo. Ó. Ele finaliza ainda assim. Então vejam, realmente a letra D está correta, não há dúvida quanto a isso. Porém, essa questão tem que ser anulada por dois motivos, sendo o principal deles, Poder Executivo Estadual não estava no edital. E segundo, questão jurisprudencial do Supremo. Mesmo sendo estritamente vinculado ao Poder Executivo Federal, que não foi, mas se fosse, seriam os artigos 76 ao 91, e lá não estava indicado entendimento da jurisprudência do Supremo. Então, toca ali na anulação no seu recurso para essa questão. 32. Mais uma questão pessoal passível de recurso. Mais uma vez, fora do edital conteúdo. Ela fala sobre direitos e garantias fundamentais. Quando a gente vê isso, a gente pensa naquele intervalo de artigos do 5º ao 17. Direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Esse é o nosso núcleo dos direitos fundamentais na Constituição. É claro que assim, os direitos fundamentais, na verdade, eles estão espalhados ao longo da Constituição. O título 2, que trata desse assunto, é o núcleo essencial, mas ele não se esgota. Esse é um ponto. Mas aí vamos lá as alternativas. Ó. A letra A diz assim, o voto obrigatório é cláusula pétrea. Bastaríamos parar aqui, não precisaria nem ler o que vem depois. Primeiro é uma questão que está falando do voto.
Ficando só na primeira parte, voto, logo direitos políticos, não estava no seu edital. Direitos políticos não foi cobrado. Aliás, quem fez as nossas aulas aqui, eu chamei a atenção várias vezes, porque lá na prova 2015, quem fez a prova foi a IOBV, eles também cobraram uma questão sobre direitos políticos e o edital não contemplava direitos políticos. E eles lá anularam a questão. Aqui a questão, a meu ver, também tem que ser anulada pelo mesmo motivo. Direitos políticos não é objeto do edital. Ah, você não está satisfeito com esse argumento? Olha o segundo argumento. Ele diz que o voto é cláusula pétrea. Onde é que nós encontramos as cláusulas pétreas na Constituição? Esse, aliás, é um dos poucos artigos que eu digo, né, para os alunos que eu acho que todos teriam que saber de cabeça. Né? É o artigo 60, parágrafo 4º. E aqui dentro tem vários incisos, não é? 1, 2, 3 e 4. Esse é o inciso 2, que fala do voto. Vou botar um reticências aqui porque eu já vou dizer o que vem na sequência. Então, realmente, o voto, ele é considerado cláusula pétrea. O voto com algumas características. Quais seriam elas? Direto, secreto, universal e periódico. Esse seria o reticência que eu coloquei aqui. Essas são as 4 características do voto enquanto cláusula pétrea. E ele falou o que aqui? Voto obrigatório. O voto obrigatório é cláusula pétrea? Não é. Poderia uma emenda constitucional alterar o artigo 14 e tornar o voto facultativo para todo mundo? Poderia. Veja o que eu disse, alterar o artigo 14. Artigo 14 é direitos políticos. Direitos políticos não estavam no seu edital. Então, seja pelo primeiro argumento, de ser direitos políticos, seja pelo segundo, cláusulas pétreas, que estão no artigo 60, parágrafo 4º, isso aqui, pessoal, é processo legislativo. Isso aqui também não estava no seu edital. Quando a gente fala em processo legislativo, está dentro do conteúdo poder legislativo. Ué, mas não estava no edital poder legislativo? Estava, mas era lá do 44 ao 55, 56, se eu não me engano. Não pega o 60. Não pegava o 60, por quê? Porque no 59 em diante começa o processo legislativo. E aqui no 60 aparecem então as cláusulas pétreas. Então vejam, pessoal, essa questão, a meu ver, ela tem que ser anulada. Ela está cobrando assuntos que não estavam no edital. Então, realmente, estaria correto dizer que a cláusula pétrea, que o voto obrigatório é a cláusula pétrea. Obrigado. Que é errado, né? É errado isso aqui. Assim, caso haja uma emenda constitucional que torne o voto facultativo, essa seria inconstitucional. Não, não seria inconstitucional. Ela seria constitucional, seria válida. Então, temos um problema na letra A, estaria bem errada, né? A B diz, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não é cláusula pétrea, conforme entendimento, entendimento majoritário, tendo em vista que as cláusulas pétreas estão previstas apenas no título 2 da Constituição. Vejam, de novo a questão trazendo entendimento doutrinário e jurisprudencial. De novo trazendo cláusula pétrea que não está no seu edital. Tem que ser anulada essa questão. Realmente, vejam só, aqui no inciso 4, ele fala assim, direitos e garantias individuais. Individuais. E o meio ambiente não é um direito individual, é um direito transindividual. E aí você poderia argumentar, bom, a Constituição fala como cláusula pétrea, direitos e garantias individuais. Então, o meio ambiente não é. Só cuidado. Realmente, o entendimento majoritário entende que seria, porque o entendimento que se dá a esse inciso 4 é que ele contemplaria, sim, os direitos difusos e coletivos de forma implícita, que não teria sentido, segundo o entendimento majoritário, interpretar de forma restritiva apenas direitos individuais estariam contemplados ali. Então, para a doutrina majoritária, entende-se que sim, os direitos difusos e coletivos também estariam aqui de forma implícita. Por isso, essa questão aqui ela está errada, porque ele diz, não é cláusula pétrea. Também poderia ser considerado se a gente entender que aqui estão os direitos difusos e coletivos. Porém, esse assunto, cláusula pétrea, está no processo legislativo, isso não era objeto do edital. E mais o aspecto doutrinário que ele cobrou ali. Essa parte final está correta, tá? Que diz que as cláusulas pétreas... não, está errada também, não. Tendo em vista que elas estão previstas apenas no título 2. Não, elas estão espalhadas ao longo da Constituição, as cláusulas pétreas. Nós encontramos artigos soltos aí, tratando também de cláusula pétrea. Não é só o título 2. Então, realmente, essa questão aqui estaria errada, porém, está cobrando assunto fora do edital.
A letra C é a que foi dada como correta. Uma emenda constitucional que pretende acabar com o direito ao voto. De novo, emenda, processo legislativo, voto, direitos políticos. Nada disso está no seu edital. Para pessoas entre 16 e 18 anos, é inconstitucional visto a universalidade do voto é uma cláusula pétrea. Realmente, a universalidade está aqui, ó. Voto direto, secreto, universal e periódico. Então, você até poderia entender que está correta essa afirmação, porém, mais uma vez, ela está tratando de assunto fora do seu edital. Tem que ser anulada essa questão, pessoal. E as demais também estariam erradas, tá? De novo, ó, o STF declarou constitucional o voto impresso. Mais uma questão que envolve entendimento do Supremo, entendimento bem recente do Supremo. E a última, o direito ao nome não pode ser considerado direito fundamental. Realmente, ele não consta expressamente lá na Constituição, mas tem a ver com direitos da personalidade, e os direitos da personalidade são direitos fundamentais, baseados sobretudo na ideia da dignidade da pessoa humana. Tá? Então, realmente não está expresso, mas é considerado, sim, um direito fundamental. Nem todos os direitos fundamentais estão expressos ali na Constituição, no artigo 5º. Tá? Então, pessoal, recorram na questão 32 por esses vários motivos que eu falei. Cobrar assunto que não está no edital e cobrar entendimento do Supremo. Mais uma, 33. Também uma questão polêmica, também entendo que é passível de recurso. Ela diz assim, ó, é correto afirmar acerca do poder judiciário. Lembra que discutimos as garantias vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios? Pois é. A letra A diz assim, o juiz togado de primeiro grau, ele adquire vitaliciedade após 3 anos. Essa alternativa ela estaria bem de acordo com o que a gente esperava, mas essa foi a única, a meu ver, aqui mais decente. A gente sabe que são após 2 anos, né? E aí ele vem e fala, membros do Supremo Tribunal Militar. Lembra que nós falamos até no aulão, quantos são os membros? 15, sendo 10 militares e 5 civis. O que acontece? Os membros do STM, que é um dos tribunais superiores, diz aqui, ele torna-se vitalício a partir da posse, sem necessidade do cumprimento de estágio probatório. Realmente, me parece que está correto esse entendimento, por quê? Porque eles não passam necessariamente pelo primeiro grau de jurisdição. Você tem que tomar cuidado, por quê? Porque a vitaliciedade após 2 anos, que tem relação com a letra A, após 2 anos, ela só se dá no primeiro grau, que é o artigo 95, inciso 1º, garantia da vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos. Então vejam, eu destaquei bastante isso, a gente só mensura a vitaliciedade após 2 anos, passar pelo estágio probatório, no primeiro grau. Mas tem pessoas que entram no judiciário e não passam pelo primeiro grau. Lembra que a gente discutiu isso? E aí, inclusive, a gente viu que nesse caso a pessoa já adquire no ato da posse. Eu usei como exemplo o pessoal que entra pelo 5º constitucional, ou até mesmo lá no Supremo, mas aqui também a mesma ideia. A pessoa não passou pelo primeiro grau de jurisdição, ela já entra no ato da posse vitalícia. Realmente, a letra B é correta. No entanto, a meu ver, a letra C também está correta. Lembram que a outra garantia da inamovibilidade, quer dizer, o juiz não vai ser removido contra a sua vontade? Verdade, mas lembra que tem exceção? Quando que ele poderia ser removido contra a sua vontade? Por interesse público. E olha o que diz a letra B. O juiz poderá ser removido por interesse público. Tá certo. Mesmo contra a sua vontade. Só que aí depende de um quórum específico. Qual é o quórum? Pelo voto da maioria absoluta do tribunal a que estiver vinculado. Tá certo. É o artigo 93, inciso 8º. Veja só, esse dispositivo aqui, quando ele trata da vitaliciedade, ou melhor, da inamovibilidade, né? Que é uma das garantias, letra B, né? O artigo 95, se vocês olharem, ele diz assim, é a garantia dos juízes. Aí o inciso 1º fala da vitaliciedade e o inciso 2º fala da inamovibilidade. Inamovibilidade. E ainda quando ele fala da inamovibilidade, ele diz salvo por interesse público na forma do artigo 93, inciso 8º. Lembra que discutimos isso? A gente foi lá para o 93, 8º, e viu o que ele dizia? Que essa garantia ela pode ser relativizada, no sentido de poder ocorrer a remoção do juiz, mesmo contra a sua vontade, desde que seja pelo voto da maioria absoluta de seus membros. E eu até mencionava aquele exemplo, que já caiu em prova, em que quem decidiu pela remoção do juiz
foi o corregedor do tribunal, porque o juiz lá vinha recebendo ameaça de morte. Lembra desse exemplo? Você que assistiu às nossas aulas, né? Você que não assistiu também, absorva aqui essas informações para um possível recurso aí que você precisa fazer. Então, é possível a remoção do juiz contra a sua vontade, mas desde que seja pelo quórum de maioria absoluta. O 93, na verdade, ele diz que pode ocorrer a remoção, ser colocada em disponibilidade ou até decretada a aposentadoria do juiz, desde que seja pelo voto da maioria absoluta. Tá? E aí ele finaliza lá, assegurada a ampla defesa também. A meu ver, essa letra C aqui também estaria correta. Tá? Não sei se a banca vai considerar, aí cabe vocês, né, elaborarem o recurso com esses fundamentos. Seria aqui, ó, 93, inciso 8º, que ele fala exatamente o que está aqui, na letra C. A letra D diz, os juízes substitutos não gozam da garantia da inamovibilidade. Gozam sim, tá? Sendo o juiz goza da garantia da inamovibilidade também. Porque é só para os titulares. Não. E a letra E. A irredutibilidade do subsídio, apesar de ser uma garantia funcional, pode ser modificada por meio de emenda constitucional. De novo, olha só, pessoal, ele mencionando emenda. Isso aqui é entendimento doutrinário jurisprudencial. Não é? Também mais um motivo que você poderia usar para tentar anular. Só que mais ainda, a meu ver, é pela letra C aqui. Até você poderia questionar, opa, aqui, deixa eu voltar aqui, a letra C. Eu até vou pegar aqui para você olhar como ele redigiu aqui o 95, que foi o que eu acabei de falar, né? Ó. O juiz goza das seguintes garantias. 2, inamovibilidade, salvo por interesse público na forma do 93 oitavo. Então ele goza da inamovibilidade, mas tem uma exceção, interesse público. Aí vamos para o 93 oitavo, que é o que eu acabei de falar. Olha o que diz o 93, inciso 8º. Ele diz que o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão do voto da maioria dos respectivos membros ou do Conselho Nacional de Justiça, respectivos membros do Tribunal, maioria absoluta, ou do CNJ, assegurada a ampla defesa. Essa parte final é que ele não colocou, assegurada a ampla defesa. Então, talvez a banca queira querer dizer, mas é que eu não coloquei essa parte, então ficou errado. A meu ver, não. A meu ver, essa alternativa aqui, o fato de não ter sido colocada essa parte final, não tornaria errado. Por quê? O juiz poderia ou não ser removido por maioria absoluta do tribunal? Poderia. O fato de ele não ter colocado, a meu ver, tá, pessoal, a meu sentir, não tornaria a questão errada apenas por ele não ter mencionado essa parte final, assegurada a ampla defesa. Então vejam que a assegurada a ampla defesa, eu até entendo que seria mais vinculada à ideia de aposentadoria do juiz, que é uma sanção muito mais grave, né? Mas enfim, acho que você teria que tentar também, principalmente por conta da letra C, e da letra E, que de novo fala de emenda constitucional, isso não é objeto do edital processo legislativo. E aí, 34, a última, mais uma questão que infelizmente eles pesaram no assunto jurisprudência. É uma questão cuja alternativa correta é a letra B de bola, que trata das biografias não autorizadas. Em 2015, o Supremo declarou inconstitucional o Código Civil, naquela parte lá, artigo 21 e 22, que tratam das biografias, no sentido de ter que ter autorização do biografado para poder escrever. O Código Civil tem lá a expressão autorização. E aí o Supremo entendeu que isso viola a liberdade de informação. Isso seria inconstitucional, aquela passagem do Código Civil que exige autorização, de modo que é possível escrever a biografia de alguém, mesmo sem autorização da pessoa. Com a seguinte ressalva: se quem escrever, contar mentira e causar dano ao biografado, nada impediria de o biografado entrar com uma ação judicial, pleiteando aí uma reparação por danos que ele teve. Então, realmente, é possível ação judicial para pedir reparação por danos, mas não mais como era antes, uma ação judicial impedindo a comercialização da biografia que não teve autorização do biografado, porque antes era assim que acontecia. Alguém escreveu a biografia lá do Roberto Carlos, foi um caso emblemático, né? Sem autorização. Ele entrou com ação judicial e tal, e tudo isso acabou desaguando no Supremo, e o Supremo em 2015 fixou a tese: viola a liberdade de informação, é possível escrever biografias, mesmo sem autorização do biografado. Por isso que ele deu a letra B. É possível a publicação de biografia sem autorização prévia, sendo certo que eventuais abusos por parte do biógrafo são passíveis de indenização. Então, realmente, estaria correta, mas acho que
vocês têm que recorrer pelo fato de cobrar entendimento jurisprudencial pesado supremo. Então, pessoal, com isso, eu vou finalizando por aqui. Fiquem atentos, porque parece que lá em penal, processo penal, raciocínio lógico também tem problemas, né? Eu sei que é desagradável, a gente faz toda uma preparação, né, voltada para aquilo que está no edital, concentra, treina, resolve questões, etc. Todo o empenho que você teve para eles virem cobrarem questões desse nível. Primeiro, o nível é de um nível muito mais elevado, nível na área jurídica. Para delegado de polícia, se isso aqui fosse uma prova para delegado de polícia, eu diria, beleza, está dentro do que se esperaria. E desde que, claro, no edital também tivessem esses conteúdos. Mas lá geralmente está, né? A parte doutrinária, jurisprudencial e até a questão envolvendo emendas constitucionais, cláusulas pétreas, sim. Mas para vocês, nada disso estava expresso no edital. Então, resumo da ópera. As questões que nós vimos aqui, cujo conteúdo não está no edital, você tem que impugnar. Aquelas outras que nós vimos, que tratam de entendimento de jurisprudência ou até de doutrina, eu também acho que você tem que impugnar. Mas aí, eu não sei se cabe, vai ter essa coerência, vai ser sensata a ponto de anular por não estar expresso no edital o assunto doutrinário e jurisprudencial. Porque eles podem querer entender, bom, eu coloquei lá o assunto direitos sociais, como foi aquela questão que nós vimos lá, da lei X revogando a lei do SUS, por exemplo. Realmente se trata de direitos sociais, mas isso é entendimento jurisprudencial, né? Outros aspectos, entendimento doutrinário. Então isso não estava no edital, a meu ver, entendo que não deveria ser cobrado. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês consigam aí a tão aguardada aprovação. Abraço a todos e até mais.